Então, queridos, hoje nós estaremos tratando, como os irmãos podem observar, a respeito da Trindade e a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na semana passada nós estudamos a respeito da pessoa divina do Espírito Santo. Hoje nós vamos nos focar em estudar a respeito do Espírito e da Trindade. A nível de introdução, nós vamos começar. Eu queria destacar aqui um ponto que eu considero sendo importante para as nossas vidas, é que ao longo dos séculos a pessoa e a obra do Espírito Santo não receberam da igreja a merecida ênfase. Um exemplo disso é o credo apostólico. Ou seja, quando nós olhamos para o credo apostólico, um documento importantíssimo da fé cristã histórica, nós vamos perceber que ele começa falando do Deus Pai, e ele fala do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ou seja, ele fala da pessoa e da obra do Pai. Posteriormente, ele vai falar da pessoa e da obra do Filho. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e daí por diante. Quando ele chega na pessoa do Espírito, ele diz assim: creio no Espírito Santo. E não que esteja errado a declaração, mas a gente sente falta da obra do Espírito Santo. Então, é interessante, queridos, nós observarmos que não há um complemento, vamos dizer assim, não há uma menção da obra do Espírito Santo. Já no período da Reforma Protestante, os reformadores, eles tratam a respeito da doutrina do Espírito de forma geral. E é interessante porque, dentre os reformadores, um que se destacou foi João Calvino, porque João Calvino ele é reconhecido como sendo o grande estruturador da doutrina reformada do Espírito Santo. Então você vai perceber que na obra magna de Calvino, que são as Institutas, ele vai tratar de forma bem mais consistente da doutrina do Espírito Santo. E é interessante, queridos, nós observarmos que, por conta disso, posteriormente, Calvino se tornou conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Porque, de fato, você vai perceber que ele fez um trabalho mais detido e estruturado. Posteriormente, você vai ver, sim, os puritanos, como John Owen, fazendo obras sobre o Espírito Santo. Você vai ver Abraham Kuyper também tratando a respeito do Espírito Santo, também em uma obra clássica. Então, nós vamos perceber que há, de fato, na história da igreja, essa atitude de não enfatizar tanto a pessoa e a obra do Espírito Santo. E eu gostaria então de, nesta manhã, tratar a respeito disso especificamente. Gostaria então de abordar aqui 3 pontos a respeito da Trindade e da obra do Espírito Santo. São basicamente esses. Primeiro, os aspectos básicos da doutrina da Trindade, certo? Segundo, a relação do Espírito Santo com a Trindade. Terceiro, a obra do Espírito Santo na Trindade. E também vamos destacar aqui algumas aplicações para a nossa vida prática. Então vamos começar com o primeiro ponto, vamos começar olhando para a doutrina da Trindade. Vamos lá, primeiro ponto. Veja, a palavra Trindade, ela vem do latim trinitas,
e foi usada pela primeira vez, provavelmente, por Tertuliano, por volta do ano 220 depois de Cristo, e indica triunidade, ou seja, 3 em 1. Veja, o termo trindade, ele não se encontra nas Sagradas Escrituras, embora a ideia representada pela palavra trindade seja claramente ensinada na palavra de Deus. Então, aqueles que não acreditam na doutrina da trindade, você vai vê-los afirmando que essa é uma doutrina inventada por homens, que ela não existe nas Sagradas Escrituras, certo? Não está na Bíblia, então não é uma doutrina bíblica. Porém, como Calvino e outros reformadores destacaram, a questão não é se uma palavra em particular é emprestada das Escrituras, mas se o conceito é bíblico. Então, o que Calvino está dizendo? Ainda que a palavra trindade ela não esteja na Bíblia, mas o conceito trindade está na Bíblia. Então, podemos usar palavras não bíblicas em nossas expressões teológicas, contanto que essas palavras elas estejam comunicando conceitos bíblicos. Ok? Então, há fortes razões para a igreja usar uma linguagem que não necessariamente esteja na Bíblia, uma linguagem, vamos dizer assim, extra-bíblica, mas utilizá-la para justamente formular conceitos bíblicos. Isso é importante, queridos, isso é necessário, porque você vai perceber que a igreja, muitas vezes, ela é forçada a proceder assim, justamente para se proteger contra os hereges, contra as heresias, contra aqueles que se levantam para distorcer aquilo que a palavra de Deus diz, certo? Para não para distorcer aquilo que as Escrituras ensinam e não expressar de fato o seu verdadeiro ensino. Então você vai encontrar várias palavras que não são bíblicas, mas que expressam conceitos bíblicos como trindade, como inerrância, graça comum. São termos que não são tirados literalmente das Escrituras, mas que expressam conceitos bíblicos e que nos ajudam a definir bem aquilo que a palavra de Deus diz sobre determinados assuntos e para evitar distorções, certo? Segundo, outro ponto importante, de maneira resumida, o conceito bíblico que a palavra trindade expressa é um Deus em essência, mas que subsiste em 3 pessoas distintas e inconfundíveis: Pai, Filho e Espírito Santo, sendo cada um da mesma essência, plena e não fragmentada, sendo que cada um tem a mesma essência plena e não fragmentada. Então, veja, qual é o conceito que a palavra trindade ela traz, ela carrega? É justamente esse conceito aqui a respeito da pessoa de Deus. Então, olhando para essa definição, nós vamos perceber alguns pontos importantes aqui. Primeiro, ela defende que há um só Deus. Ela defende a unicidade de Deus. Isto é, há um só Deus vivo e verdadeiro. A Trindade, ela não é uma espécie de triteísmo. A Escritura do Antigo Testamento e também do Novo Testamento vão deixar claro para nós que, de fato, há um só Deus. Se você ler em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, você vai perceber que vai estar lá
neste livro escrito por Moisés, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ok? Não apenas no Antigo Testamento, você também vai encontrar no Novo Testamento. 1 Coríntios 8, verso de número 4. Acompanhem comigo aqui. 1 Coríntios 8, versículo de número 4. Que diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então veja, dois textos, um do Antigo, outro do Novo, que provam que há um só Deus, conforme expressa a doutrina da Trindade. Mas a Trindade também, se você perceber aqui na definição, ela também afirma que Deus, ele é três pessoas. Então, nas Escrituras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são identificados como sendo plenamente Deus. De modo que você vai observar, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo de número 4, versículo de número 6, ele vai dizer assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, a pessoa do Pai aqui é mencionada pelo apóstolo Paulo. O Filho é também mencionado como sendo Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. Você vai ver lá em 1 João capítulo 5, verso 20, que nos diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Esse é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida. Ou seja, a divindade do Filho também é evidente nas Escrituras. Mas podemos mencionar também a divindade do Espírito Santo, claramente sendo mencionada lá no texto de Atos, capítulo 5, do 3 ao 4. Aquele texto conhecido, que tivemos a oportunidade de ler na semana passada, de Ananias e Safira, quando o apóstolo Pedro vai confrontá-los e diz assim: olha, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para Deus, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Então, você vai perceber claramente a divindade das três pessoas sendo exposta na palavra de Deus. Quanto a isso, nós não temos dúvida, ok? Outro conceito que você vai entender também aqui da doutrina da Trindade é que cada pessoa é plenamente Deus. Ou seja, as três pessoas, elas possuem a mesma essência, ou seja, a mesma substância, a mesma natureza divina de maneira plena, certo? Não é que a natureza divina, ela é dividida para as três pessoas, 33 alguma coisa para cada pessoa, não. Cada pessoa tem 100% da natureza divina. Então, há uma única essência divina compartilhada completamente e indivisivelmente, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ok? Então, quando nós mencionamos aqui a doutrina da Trindade, é justamente essa doutrina que foi delimitada, não é, pela igreja, para que de fato, meus queridos, nós não incorrêssemos em erro, para que nós pudéssemos nos proteger contra os hereges, contra as falsas doutrinas a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, dando continuidade, nós vamos ver que a doutrina da Trindade,
A semelhança de toda a grande doutrina da Escritura foi revelada progressivamente, de modo que já encontramos indícios dela lá no Antigo Testamento. E aí nós temos alguns textos que eu gostaria de mencionar para os irmãos. Gênesis 1, 26, um texto bem conhecido, não é? Quando ali, por ocasião da criação, Deus, ele fala consigo mesmo, e ele vai dizer, Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui nós vamos ver Deus, ele fala consigo mesmo, né, no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ah, pastor, mas não teria o risco dele estar falando com os anjos? Não, os anjos não são criaturas de fato iguais a Deus. Então, Deus estava falando consigo mesmo na Trindade. Outro texto, outra evidência também da Trindade lá no Antigo Testamento é o anjo do Senhor, lá em Êxodo capítulo 3, versos 2, 4 e 6, onde nós temos ali uma referência ao anjo do Senhor, e as diversas passagens em que no Antigo Testamento você vai se deparar com o anjo do Senhor, que não é um anjo como os demais anjos, é um anjo diferente, é um anjo que recebe adoração, é um anjo que tem atributos divinos, certo? E que de fato já é ali um indício da Trindade Santíssima. Outra evidência que nós também podemos mencionar é aquela que se encontra em Isaías capítulo 6, verso do 1 ao 5, que é o aparecimento de Deus. E aqui é interessante, nós precisamos explicar esse ponto, porque se você observar no Novo Testamento, lá em João 1, verso 18, o apóstolo vai dizer o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus. Entretanto, quando você vai lá para o Antigo Testamento, especificamente no livro de Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao 5, é dito assim, o profeta diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Veja, Isaías disse que viu o Senhor, mas João diz que ninguém jamais viu a Deus. Então, nós somos levados a concluir que Isaías não viu a Deus, ele viu sim a segunda pessoa da Trindade. Por quê? Porque esse é um dos textos em que você vai ver Cristo aparecendo no Antigo Testamento, uma aparição de Cristo, como nós chamamos, pré-encarnado. Então, ele não viu a Deus o Pai, mas ele viu a Deus o Filho. E assim você vai perceber que não há contradição aqui entre os textos. Os textos não estão se confrontando, mas que nós precisamos compreendê-lo dentro da sua realidade trinitária. Então, queridos, diante disso, acho que é importante, de fato, nós destacarmos aqui um ponto, é que podemos afirmar que, se por um lado encontramos indícios da Trindade no Antigo Testamento, é no Novo Testamento que a doutrina encontra o seu ápice. Há muitas passagens que dão a ideia clara de que Deus é um e é três ao mesmo tempo. Então, se ali no Antigo Testamento nós temos indícios
nós temos a Trindade sendo exposta de forma, vamos dizer assim, embrionária, no Novo Testamento isso vai ficar mais claro, isso vai ficar mais evidente, isso vai ser mais descortinado para nós, certo? Por exemplo, no batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, do 16 ao 17, a passagem relata ali as 3 pessoas da Trindade reunidas naquela ocasião do batismo do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, do 16 ao 17. Que diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você vai ver aqui que é mencionado as 3 pessoas da Trindade ali presentes, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele, e o Pai falando dos céus. Então, inconfundivelmente, aqui nós temos as 3 pessoas da Trindade reunidas, certo? Outro texto também que pode corroborar com a doutrina da Trindade é o texto lá de Mateus, capítulo 28, verso 19. Um pouquinho mais à frente, Mateus, capítulo 28, verso de número 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nessa passagem, você vai ver também quando o Cristo ele comissiona os seus discípulos para fazerem novos discípulos, para pregarem o Evangelho pelo mundo afora. Ele vai mencionar que, na medida em que eles crescem, eles deveriam ser batizados em nome das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É interessante que ele vai citar de forma singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Escritura não diz batizando-os em nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Há apenas um nome para Deus que subsiste em 3 pessoas. O nosso Deus, ele é um só, e ele se chama Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade. A bênção apostólica também é um texto que corrobora com a doutrina. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Acompanhe comigo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Segunda Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Interessante, queridos, porque Paulo ele coloca aqui as 3 pessoas em pé de igualdade, Ou seja, se ele desconsiderasse alguma das 3 pessoas, certamente ele não colocaria aqui na bênção apostólica. E ao mesmo tempo você vai perceber que Paulo ele não é idólatra, ele crê em um só Deus. E ele sabe que esse um Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Outro texto também que comprova a doutrina da Trindade é 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1, verso 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 a 2, que diz assim:
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós vos sejam multiplicadas. Então veja que aqui, quando o apóstolo Pedro fala da obra da salvação, de uma forma bem resumida, sintetizada e sumariada, você vai perceber que ele menciona as três pessoas e coloca como sendo as três pessoas que estão envolvidas na nossa salvação: Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em pé de igualdade na vida dos crentes para salvá-los. Então a Trindade, ela está conjuntamente trabalhando para a nossa salvação. Ok? Outro texto que nos ajuda também a ver a doutrina da Trindade é 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui nessa passagem, queridos, nós vamos ver, não é, que Paulo ele trata de maneira como Deus capacita a sua igreja para a unidade, não é, para desenvolver a sua tarefa aqui no mundo. Então as três pessoas da Trindade são mencionadas como sendo a base pela qual a igreja sobrevive, a igreja é capacitada para de fato proclamar o Evangelho, para viver o Evangelho, para se edificar aqui neste mundo. Então você vai ver as três pessoas sendo mencionadas nesses textos, comprovando justamente o nosso ponto, que de fato, meus queridos, há um só Deus vivo e verdadeiro, que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E que as três pessoas possuem plenamente a substância, a essência, a natureza divina. Certo? Agora vamos para o nosso segundo ponto, a relação do Espírito Santo com a Trindade. Então, o primeiro tópico que eu queria destacar é que o Espírito Santo ele é igual em essência às demais pessoas da Trindade. Então o Espírito Santo é igual ao Pai e também ele é igual ao Filho. Os três são iguais quanto ao seu ser, glória, dignidade, poder e valor. Certo? Então, o que é que nós podemos observar? Que as três pessoas da Trindade, elas são iguais em essência, o que significa que as três pessoas, elas devem receber da nossa parte, elas merecem receber da nossa parte honra, glória, louvor, ok? Então, isto é, em essência, as pessoas da Trindade são iguais, não há nenhum tipo de subordinação de uma pessoa a outra. Em essência, o Pai não é maior que o Filho e nem o Filho maior que o Espírito. O Pai não deve ser adorado mais do que o Espírito ou o Espírito mais do que o Filho. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Eles são iguais, eles são igualmente dignos de honra, glória, louvor, adoração, certo? E é interessante nós observarmos isso, porque, de fato, o nosso culto, ele é um culto prestado à Trindade. Ele não é prestado somente a uma pessoa da Trindade, mas à Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
A igualdade do Espírito Santo com o Pai e o Filho em sua divindade é também demonstrada em várias passagens das Escrituras. Você vai perceber que as Escrituras elas também deixam claro que, de fato, o Espírito Santo ele não é um Deus menor que o Pai e que o Filho. Certo? Nós vamos ver isso, como eles são iguais em essência. Primeiro, na fórmula batismal, Mateus 28, verso 19, alguns textos vão ser repetidos, mas a gente vai trazer uma ênfase específica aqui do ponto que nós estamos mostrando. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai perceber as três pessoas sendo mencionadas em pé de igualdade. Então, o Espírito é mencionado juntamente com o Pai e com o Filho. Quando nós olhamos para o texto que fala sobre os dons, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, que nós lemos há pouco, não é? Interessante, você vai perceber que Paulo menciona a Trindade, mostrando que os crentes de Corinto, eles deveriam entender que eles, como igreja e como corpo, eram uma igreja só e que possuíam uma diversidade de dons. Eles eram uma igreja só e que deveriam exercer uma diversidade de dons. E ele menciona a Trindade, porque de fato a Trindade ela é um só Deus em três pessoas, há uma diversidade de pessoas. Observe que também no texto anterior, quando Mateus menciona a Trindade, ele menciona numa determinada ordem, ele menciona Pai, Filho e Espírito Santo. Já quando Paulo faz referência à Trindade aqui em 1 Coríntios capítulo 12, você vai perceber que ele começa mencionando o Espírito, depois Cristo e o Pai. Quando nós vamos para a bênção apostólica, lá de 2 Coríntios 13, a ordem é misturada mais uma vez. A graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus já vem primeiro. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito. Ou seja, você vai perceber que, ao mencionar a Trindade, os autores bíblicos, eles muitas vezes misturam as pessoas. Por quê? Porque elas estão em pé de igualdade. Em essência, eles são iguais. Eles são iguais em honra, iguais em glória, iguais em seus atributos. Certo? Quanto se refere à obra da salvação, texto que nós vimos também de 1 Pedro 1, do 1 ao 2, você vai perceber ali que eles realizam a mesma obra, eles estão envolvidos na mesma obra de salvação. Então nós somos salvos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E isso tudo, queridos, é justamente para trazer essa ênfase de que eles são iguais. Eles possuem os mesmos atributos, eles possuem os mesmos nomes, eles realizam a mesma obra. Então você vai perceber que aqueles que defendem outra posição, que negam a divindade do Filho, negam a divindade do Espírito, que afirmam que só o Pai é Deus, eles têm muitos textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para explicar, porque esses textos eles são muito claros, certo? E aqui você vai perceber que esta relação do Espírito Santo deixa claro que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um Deus menor, ele é o Deus verdadeiro, assim como o Pai e o Filho são, certo? Então, queridos,
Nesse sentido, nós enfatizamos, não há nenhum tipo de subordinação dentro da Trindade. Por eles serem iguais em essência, nenhuma pessoa é subordinada a outra, ou se sujeita a outra, certo? Não há nenhum elemento, vamos dizer assim, de inferioridade do Espírito em relação a Cristo, ou de Cristo em relação ao Pai. Eles são iguais. É o que nós chamamos de trindade ontológica, ou seja, dentro do ser de Deus, eles são iguais. Agora, você vai perceber que é dito aqui que o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Esse é um outro ponto que nós precisamos entender nesta relação do Espírito com as demais pessoas da Trindade, certo? Então o Espírito, ele é chamado de o Espírito do Pai e do Filho, sendo enviado por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Um texto que trata isso de uma forma assim bem explícita, inclusive nós pregamos nele recentemente, é Romanos capítulo 8, verso 9. O apóstolo Paulo vai justamente mencionar: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja que Paulo menciona aqui o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, certo? Vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em vocês, certo? E se alguém tem o Espírito de Cristo, que é o mesmo, não é, Espírito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aqui você vai perceber que Paulo vai estabelecer uma relação de identificação entre o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, que é um e o mesmo Espírito que habita em nós e também que nos identifica como sendo pertencentes a Deus. Se nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nós pertencemos a Deus. É isso que nós estamos estudando lá na carta aos Romanos, ok? E você vai perceber, ele é o Espírito do Pai, ele é o Espírito do Filho, ele procede do Pai, ele procede do Filho. Outra base bíblica também que nós podemos mencionar encontra-se em João, capítulo 15, verso 26, quando é dito assim: quando porém vier o Consolador, isso Jesus falando, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, veja, queridos, que aqui é dito que o Espírito, ele vai ser enviado pelo Pai e pelo Filho. Há um pacto entre eles para derramar o seu Espírito sobre a sua igreja, para enviar o seu Espírito sobre a sua igreja, certo? A relação trinitária, ela foi compreendida pela nossa confissão de fé, lá no capítulo 2, parágrafo 3, ela vai descrever e vai nos ajudar a entender essa relação, né, do Espírito com as demais pessoas da Trindade. Veja só o que diz a confissão: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então aqui você vê a nossa confissão de fé justamente traçando aqui a doutrina da Trindade conforme aquilo que a verdadeira Igreja de Cristo concluiu dos anos de discussão a respeito dessa doutrina.
a nossa confissão ela vai justamente destacar essa relação entre as pessoas da Trindade. O Pai, como é dito aqui, ele não é de ninguém, ele não é gerado por ninguém, ele não é procedente de ninguém. O Filho é eternamente gerado do Pai. E o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. E aqui nós sempre precisamos deixar claro que a Trindade, meus queridos, é algo que nós precisamos ter humildade ao estudar. Não porque seja algo irracional, mas é algo que nós precisamos reconhecer como estando acima da nossa capacidade de compreensão. Porque Deus, ele é infinito. Nós somos finitos. Então nós podemos compreender até um certo ponto o Deus infinito, mas nós não somos capazes de abarcá-lo, de compreendê-lo em sua totalidade. Então, o que cabe a nós? Humildade, para não querermos racionalizar a Trindade. E aí chegarmos à conclusão de que não, peraí, o Filho não é um Deus como o Pai. Ou o Espírito é uma força de Deus, não é uma pessoa. Ou não é Deus como o Pai e o Filho. Então, precisamos ter humildade quando nós estudamos a Trindade, para ficarmos com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Mas veja, em virtude do Espírito proceder do Pai e do Filho, ele é descrito como um ser pessoal que mantém com o Pai e com o Filho a mais estreita relação possível. Por quê? Porque ele procede dos dois. E aqui vale citarmos Agostinho de Hipona quando ele diz assim: o Pai é apenas o Pai do Filho, e o Filho apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. Veja que citação belíssima de Agostinho aqui, né? Mostrando que o Espírito, ao proceder do Pai e do Filho, ele é um vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Ok? Caminhando agora para o nosso terceiro ponto, a obra do Espírito Santo na Trindade. Veja, no ponto anterior, quando nós falamos da Trindade no que diz respeito à sua essência, nós vimos que, embora haja características próprias de cada pessoa da Trindade, porém há digamos assim, há uma igualdade e não há nenhuma subordinação de uma pessoa em relação à outra, em nenhum grau, certo? Porém, quando nós falamos do trabalho, quando nós falamos da atuação da Trindade fora de si, trabalhando, seja na criação, seja na salvação, você vai perceber que aí sim nós vamos ver essa atitude de subordinação de uma pessoa em relação à outra. Mas nessa perspectiva da economia da Trindade, ou seja, quando a Trindade ela vai trabalhar, seja para a criação, seja para a nossa redenção, ok? Então, a ideia é que, em essência, eles são iguais em valor, honra, glória e eternidade, mas quando se trata de funções, cada um ocupa uma determinada função. E você vai perceber que não há nenhuma dificuldade, por exemplo, do Filho se submeter à vontade do Pai, nem do Espírito Santo de se submeter à vontade do Filho e de buscar a glória do Filho e de enfatizar o Filho, certo? Então veja, quando nós falamos do trabalho da Trindade, percebemos que há uma ordem, né, no modo de Deus trabalhar, porque o Filho é subordinado ao Pai e o Espírito Santo é subordinado tanto ao Pai quanto ao Filho. A distinção que podemos fazer é a seguinte:
quando eles trabalham, normalmente você vai ver justamente essa distinção. O pai é aquele que planeja, o filho é aquele que media, o espírito é aquele que aplica, o que age. Você vai ver essa ordem no trabalho da Trindade. Por exemplo, na criação, você vai ver ali, se você observar em Gênesis capítulo 1, que a criação ela é atribuída ao Pai, aquele que planejou, aquele que projetou, Gênesis 1:1. Agora, o Pai, ele de fato faz as coisas por meio de Cristo. Cristo também está presente na criação e também estava ativo na criação. Por isso que você vai encontrar, por exemplo, lá em João 2:3, sendo dito que ele estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, que sem ele nada do que foi feito se fez, Colossenses 1. Então, a criação foi feita por intermédio de Cristo. Entretanto, o Espírito Santo é aquele que de fato vai agir. Ele é o doador da vida, ele é o que vai trazer ordem ao caos, é o Espírito. Então, na obra da criação, você vai ver o Pai planejando, falando, você vai ver o Filho presente, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, você vai ver o Espírito Santo como um agente direto que está ali operando na matéria, vamos dizer assim. Você vai, por exemplo, também perceber não apenas essa estrutura, esse padrão na obra da criação, mas você vai perceber também na obra da redenção. O Pai é apresentado, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, como sendo aquele que planejou a salvação, aquele que elaborou o plano de salvação, aquele que escolheu, não é? O Filho é aquele que novamente se tornou o mediador, ou seja, ele é quem de fato possibilita por meio da sua obediência. Vamos ver aqui o texto. 1 Pedro 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, nós fomos eleitos por Deus. Aí depois ele fala, santificados em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Ele menciona aqui a obra de mediação do sangue de Cristo, por meio da aspersão do sangue, por meio da purificação, que de fato possibilitou a salvação. E ele fala também da obra do Espírito Santo, que tem a tarefa de aplicar essa salvação no eleito, santificando, né? Separando os eleitos, regenerando, justificando. Então você vai perceber as três pessoas da Trindade trabalhando na obra da salvação. Você vai ver, e aí a gente dá esse destaque, o Espírito Santo, ele trabalhando na inspiração das Escrituras. Você vai perceber ele como sendo aquele que traz a iluminação da palavra, faz com que, de fato, a pregação do Evangelho seja irresistível para o eleito. É ele quem aplica, de fato, os benefícios da obra redentora de Cristo, a regeneração, a justificação, a santificação. É ele quem vai edificar a igreja através dos meios de graça. Ok? Então, de acordo com o Novo Testamento, você vai perceber que o Espírito Santo é ele quem de fato vai fazer a obra em nós, para que de fato possamos crer verdadeiramente no Pai e no Filho. Sem o Espírito Santo agir em nós, o homem não é capaz de crer por si mesmo. E aqui é interessante citar Martim Lutero, que ele diz assim: creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele,
mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim como chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. Ou seja, o que é que Lutero está mostrando aqui, meus queridos? Mostrando que se ele de fato creu, foi porque o Espírito Santo agiu. Lutero está mostrando isso claramente. Se dependesse de mim, eu nunca ia crer. Porque eu nasci escravo. Isso é um título de um livro dele. Nascido escravo. Ele fala da escravidão da vontade. Inclinado para o mal. Foi necessário que o Espírito viesse, fizesse a sua obra em mim, para que eu pudesse, então, de fato, ser vivificado, crer e ser salvo. Agora, eu gostaria de trazer algumas aplicações da doutrina para as nossas vidas, algumas breves aplicações. Primeiro, é impossível ter um relacionamento correto com Deus sem considerar a Trindade. Veja, não podemos conhecer verdadeiramente a Deus se não considerarmos o caráter trinitário do Deus das Escrituras. Isso é uma questão fundamental. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que pregar o Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Como nos diz Bavinck, somente quando nós contemplamos essa Trindade somente quando nós contemplamos essa Trindade é que nós descobrimos quem e o que é Deus. Então, é por meio do conhecimento dessa maravilhosa verdade que nós vamos realmente conhecer o Deus das Escrituras. E essa é uma das doutrinas que nós colocamos como sendo basilares para reconhecer se uma igreja ela realmente é genuinamente evangélica, se ela crê na Trindade. Certo? Essa é uma das, né? Outra aplicação, a doutrina da Trindade é um chamado ao serviço. Isso é algo tremendo, né? Porque às vezes a gente diz que as pessoas dizem assim, não gosto da doutrina da Trindade porque é muito teórica, não nos ensina muita coisa prática. Mas é só a gente pensar um pouco, a gente refletir um pouco. Quando você olha para a Trindade, você vê a absoluta igualdade na Trindade de essência, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em essência, em valor, em honra, em glória. E não há nenhuma subordinação entre eles. Mas nós percebemos que quando se trata das obras externas, vamos dizer assim, ao trabalhar na criação, na redenção, as pessoas da Trindade, elas se subordinam, não é? Umas às outras e trabalham em perfeita cooperação umas com as outras. Embora sejam pessoas plenas e cada uma tenha a essência completa da Trindade em si, não são e nem desejam ser autônomas. São absolutamente livres e isso faz com que se relacionem e promovam essa relação de vínculo mútuo. Então, o Filho faz questão de obedecer ao Pai. O Espírito faz questão também de submeter-se à vontade do Filho. Então, é interessante porque quando nós olhamos para nós, isso tem uma lição prática para nós. Nós temos dificuldade muitas vezes como cristãos de trabalharmos juntos por causa do nosso ego. Cada um muitas vezes tem um orgulho pessoal e não, a minha opinião tem que prevalecer. Achamos que obedecer, achamos que servir uns aos outros, isso vai nos tornar inferiores. Achamos que a liberdade mesmo é sermos autônomos.
A Trindade nos ensina que através do serviço e da obediência cristã é que de fato nós desfrutamos de uma plena liberdade. Quando o Filho de Deus, ele pegou a toalha, colocou ali na cintura e lavou os pés dos seus discípulos, ele não estava sendo menos livre, ele não estava sendo inferior, mas ele estava escolhendo servir. Mas você percebe como nós, criaturas pecadoras, temos uma dificuldade de servir, de nos submeter uns aos outros na igreja, às vezes dentro da própria família, às autoridades. Achamos que sujeição é sinônimo de inferioridade. Veja, na Trindade, as pessoas, no que diz respeito ao trabalho, elas se submetem. No que diz respeito às funções, há uma subordinação. Então a gente precisa sim aprender com a Trindade. Terceira aplicação que eu gostaria de mencionar: devemos honrar e glorificar o Espírito Santo juntamente com o Pai e com o Filho. Acho que eu botei aí com o Espírito de novo, né? Mas juntamente com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é a pessoa que é mais facilmente diminuída ou despersonalizada, vamos dizer assim. Então, você vai ver que no decorrer da história da igreja, muitos foram aqueles que diminuíram ou despersonalizaram o Espírito Santo, hereges. Surgiram vários. Mas nós precisamos lembrar que o nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não devemos demonstrar preferência por uma das pessoas. Nós devemos dizer como um teólogo escocês chamado Samuel. Ele diz assim: eu não sei qual das pessoas divinas eu amo mais, mas uma coisa eu sei, eu amo todas e eu preciso de todas. Por fim, devemos ser gratos ao Espírito Santo por aplicar a obra da redenção em nossas vidas. Veja, queridos, se hoje você está aqui, foi por obra do Espírito Santo. Foi porque Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi porque Ele te deu vida. Foi porque Ele abriu os seus olhos para que você, então, compreendesse, iluminou o seu entendimento para que você compreendesse as Sagradas Escrituras. Foi Ele quem operou na nossa vida, porque ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que agiu em nós, que nos transformou para que hoje nós fôssemos novas criaturas, estivéssemos servindo a Deus, estivéssemos cultuando a Deus, estivéssemos buscando viver para a glória de Deus, criar os nossos filhos para a glória de Deus. Foi obra do Espírito Santo. E nós precisamos amar, valorizar o Espírito, assim como o Pai e o Filho. E aí, nós precisamos ter isso em mente. A gente precisa também ter esse desejo, não apenas de conhecer o Pai, conhecer o Filho, mas também de conhecer o Espírito Santo. E eu acho que esse é um estudo que nós precisamos aqui na igreja ter, e nós vamos continuar estudando. Algumas coisas que nós vimos aqui de forma mais sucinta, como a relação do Espírito com Cristo, certo? Nós vamos ter a oportunidade de ver com mais detalhes a maneira como o Espírito Santo trabalhou no Antigo, no Novo Testamento. Nós vamos nos deter mais. Mas antes de nós passarmos para esse ponto, eu penso que é importante termos uma ideia da pessoa divina do Espírito Santo e da relação, da pessoa com o Pai e com o Filho. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que sempre possamos buscar aprender mais do nosso Deus Trino. Amém. Vamos louvar ao Senhor.